Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu já quero pedir a você que você possa, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu peço a você que você me ajude a fazer esse canal crescer, que a palavra de Deus chegue a muitos corações. O evangelho que nós acabamos de ler hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12, é uma parábola que Jesus conta para os fariseus e mestres da lei, muito rica, meus irmãos, para cada um de nós. O Senhor fala de uma parábola de um homem, e a imagem desse homem é a imagem de Deus, né? É um modo poético aqui de tratar Deus como um homem, né? Um homem plantou uma vinha. Esse homem, a imagem desse homem é a imagem de Deus. Fez nela um lagar, né? E construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha aos agricultores e viajou para longe. É muito importante a gente entender essas imagens, né? Se a gente consegue entender, por exemplo, Jesus ele constrói, né? Ele nos entrega, vamos dizer assim, essa vinha e ele parte para o estrangeiro. Os padres da igreja vão ver aqui nessa imagem a liberdade que Deus dá a cada um de nós. Então, uma vez que nós somos batizados, Deus nos entrega o controle da nossa vida espiritual. O fato de Deus plantou uma vinha e arrendou a cada um de nós, Ele está entregando aquilo que é dele aos nossos cuidados. E Ele espera um resultado disso. Que imagem linda, que imagem maravilhosa. Então Deus entrega a graça para nós, Ele entrega a graça a cada um de nós e Ele deixa a nossa liberdade em ação. Então nós precisamos então, com essa vinha, que é a graça que está dentro de nós, nós precisamos então produzir frutos, né? E nós vamos ver que cada vez que nós recusamos os enviados de Deus, e por fim ainda eles batem e matam o Filho de Deus, essa é uma imagem do pecado em nós. Quando nós pecamos mortalmente,
nós estamos matando mais uma vez o Filho de Deus da nossa vida. Essa é uma imagem cara, mas é uma imagem real. É isso que o pecado mortal faz, né? Ele mata a caridade em nós. Ora, essa caridade é a própria vida de Deus em nós. Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Então, a caridade é Deus. Quando a gente mata a caridade, pecado mortal mata a caridade, nós estamos matando, então, a vida de Deus, ou seja, nós estamos matando o próprio Deus da nossa vida. Nós estamos recusando um grande presente de Deus que Ele nos dá e nós estamos preferindo os vendilhões do tempo. Então, essa imagem é uma imagem maravilhosa. Ele coloca aqui pra gente, a vinha, São Pseudo-Jerônimo coloca, a vinha é a casa de Israel. A vinha é a casa de Israel. O lagar é a lei. A torre é o templo e os agricultores são os sacerdotes. Então, nós podemos olhar aqui, por isso que eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo para eles, baseado nessa figura maravilhosa. E aí nós vamos ver que Deus ele envia, Ele envia um primeiro grupo, ele envia um primeiro enviado, depois ele manda um segundo enviado, depois ele manda um terceiro enviado. Os padres da igreja, especialmente São Beda, o Venerável, ele diz que esse primeiro enviado foi Moisés. Moisés foi o primeiro enviado que Deus mandou para o povo e que também foi recusado. O segundo que Deus envia é Davi. E Davi também, ele foi também recusado. Inclusive, ele cita 1 Reis, capítulo 12, versículo 16, o povo dizendo, que parte temos nós com Davi? Então, Moisés foi recusado, Davi foi recusado, e o terceiro enviado que Deus manda, os padres da igreja, veio a imagem aqui do grupo de profetas que foi sendo enviado ao longo do tempo. E cada um deles, basta a gente olhar para a vida de cada profeta e nós vamos ver que cada profeta ele foi perseguido, alguns foram mortos, outros foram jogados nas cisternas. E a vida dos profetas foi um verdadeiro desperdício, porque Deus enviava e o povo recusava. Essa é uma imagem maravilhosa para cada um de nós, que nos mostra exatamente a responsabilidade que nós temos. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus enorme, enorme. Cada um de nós precisamos corresponder a essa graça que nos foi dada. Por quê? Porque o tempo que nós temos é agora. Santa Teresinha dizia uma frase maravilhosa, Para amar a Deus eu só tenho o hoje. É isso. O hoje, esse instante. O passado eu não tenho mais, o futuro não aconteceu. Para amar a Deus, eu tenho somente o agora. Esse tempo, esse momento, esse é o tempo que nós temos para poder amar a Deus. E nós precisamos corresponder a essa graça. Eu queria voltar aqui então à figura da vinha. Desse homem que planta uma vinha, ela arrenda a agricultores e ele viaja para o estrangeiro. Eu queria voltar a essa imagem para a gente entender a responsabilidade que nós temos diante do nosso batismo. Deus, ele planta uma vinha, ou seja, ele planta em nós a sua própria vida divina, porque não é outra coisa aquilo que o batismo faz na nossa vida. Deus, ele infunde a graça, que é um dom criado, mas é totalmente sobrenatural. Junto com a graça, nós recebemos as virtudes teologais de fé, esperança, caridade, as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, recebemos ali os 7 dons do Espírito Santo, e isso será planificado na nossa vida mais para frente no sacramento da confirmação ou do crisma. Nós recebemos tudo isso de presente dentro de nós. E nós precisamos colocar isso em movimento. E claro, junto com isso, Deus vai nos dando graças atuais. Cada vez que a gente reza e se abre a ação de Deus, Deus vai colocando graças atuais na nossa vida para que a gente possa então
de fé em fé, exercendo a nossa fé, nós possamos então produzir frutos para essa vinha. Não só recusar aquilo que Deus nos manda, mas, além disso, produzir muitos frutos para a nossa vinha. Uma grande pergunta que esse evangelho faz para cada um de nós hoje é essa: meu irmão, minha irmã, quais são os frutos que você está produzindo na vinha do Senhor? Para a vinha do Senhor, que é a graça que Ele deu a você e a mim no santo batismo. Quais são os frutos que nós temos produzido? Nós estamos aceitando todas as inspirações, toda a sutileza do Espírito Santo que quer nos conduzir numa via de santidade, ou nós estamos recusando tudo aquilo que vem do céu em direção a nós? Essa é uma grande pergunta que o Evangelho faz para cada um de nós. Por quê? Porque terá um ajuste de contas. Haverá um ajuste de contas. Esse dono da vinha, que é Deus, ele virá prestar contas da nossa administração. E o negócio mais urgente que nós temos para administrar hoje, sem dúvida alguma, meus irmãos, é a nossa salvação. Eu e você temos uma alma para salvar. Esse é o negócio da nossa vida. É um negócio que nós não podemos abrir mão hora nenhuma. Todas as outras coisas que a gente dá excesso de importância, nós damos demais importância, todas essas coisas não terá o menor sentido no momento da nossa morte. Não terá o menor sentido. A única coisa que fará sentido na nossa vida será a salvação eterna da nossa alma. E Deus nos dá os meios para que isso aconteça. Vamos pedir ao Senhor hoje, diante desse evangelho maravilhoso, que a gente corresponda à graça de Deus, porque Ele nos chama a uma vida elevada, a mim e a você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.